Existe uma diferença muito grande entre começar uma empresa com 40 anos e fechar uma empresa com 40 anos. É com essa frase maravilhosa dita pela minha esposa, há algum tempo atrás, que marcamos definitivamente o retorno do Insight Box aqui no YouTube. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo eu não apareço por aqui, na verdade? Esse canal maravilhoso que vai e volta, mas agora definitivamente voltou pra ficar. Atualizando vocês, tá pessoal? A realidade é que nos últimos anos muita coisa aconteceu. Comecei uma carreira solo, ou seja, encerrei a agência no qual eu era sócio, trabalhei com clientes legais, grandes players do mercado, aprendi muito, errei muito e hoje estou aqui mais uma vez, num formato bem mais simples, um formato bem mais acessível com a minha realidade de hoje, para conversar com vocês com uma proposta nova, pessoal. Inclusive esse é um canal novo do Brainstorm que eu tô começando do zero, tá? Se você tá vindo do canal antigo, seja muito bem-vindo, mas saiba que agora as coisas estão bem diferentes por aqui. A ideia agora realmente é falar de branding, falar de negócio, tudo de um ponto de vista mais prático, realista e simples possível. Justamente a ideia aqui é, conforme eu vou aprendendo, conforme eu vou evoluindo, eu vou compartilhando isso com vocês para que vocês tenham negócios cada vez mais sustentáveis, lucrativos e protagonistas, tá, pessoal? Essa aqui é a proposta maior, tá, do Brainstorm agora, é realmente encontrar a individualidade oculta dentro dos negócios e marcas de vocês e maximizar isso até transformar numa singularidade. Essa é a nova proposta aqui agora, o meu novo posicionamento, é como eu vou conduzir agora, na verdade como eu já conduzo, né, todos os trabalhos com os clientes que eu faço, então é basicamente isso que a gente vai falar aqui, tá? A ideia é ter um papo bem sincero e bem tranquilo, aberto sobre esses temas, tá? Aqui vai 30, 40 minutos, onde eu trago um tema, trago um problema e ao mesmo tempo trago uma solução para vocês a fim de aplicar isso da maneira mais simples e prática possível. Como eu falei na abertura, hoje eu quero falar um pouco sobre fracasso, sobre falha, sobre não dar certo. Hoje na internet a gente tem muitos cases para estudar, né? A gente tem muitas histórias de sucesso que a gente pode se espelhar, que a gente pode realmente olhar e aprender, de certa forma até replicar em alguns momentos, mas muito pouco se fala sobre o que a gente aprendeu com o que a gente fez de errado, o que a gente testou, o que a gente teve, digamos assim, algum insight, quis tentar fazer e não rolou. E por incrível que pareça, eu não quero parecer coach de forma nenhuma, não. Eu acho que essas histórias de fracasso, elas ensinam até mais, justamente por conta do fator da dor. Fechar um negócio e encerrar um negócio não é nem um pouco glamuroso, não é nem um pouco romântico, é ruim pra caramba, eu posso garantir pra vocês. E isso fica buzinando na sua orelha um tempão depois que esse fato, digamos assim, já se encerrou. E eu falo isso porque a gente tende sim até olhando para os cases que dão certo, a romantizar ele de certo ponto, tentar achar que eles são, digamos assim, iguais para sempre. Então por isso que eu tô frisando isso para vocês nesse sentido, de que não é legal ter um negócio que não dá certo, não é legal ver o seu negócio indo por água abaixo ali, pouco a pouco, e é muito menos interessante ainda e positivo, né, alegre, vamos dizer assim, você tomar uma decisão de que simplesmente não deu mais, dei tudo que eu podia aqui, acho melhor eu tomar um outro rumo. Então, hoje eu queria conversar com vocês são, digamos assim, nesse assunto, nessa direção, e principalmente algumas lições ali, 2 ou 3 que, de verdade, eu aprendi com esse meu primeiro negócio, né, de agência que não deu certo e que, cara, por incrível que pareça, refletem no sucesso que eu tenho hoje, né, nos meus êxitos que eu tenho hoje. Eu aprendi muito dessa fase de detalhes que eu fiquei, de erros e detalhes que eu fiquei extraindo. Demorei até um bom tempo para aprender isso e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês, tá? Para abrir esse assunto de fato, pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui então, dizendo que vamos ser bem sinceros aqui, não vamos romantizar nada. Falhar, digamos assim, ter um negócio que não deu certo, ele não é nada legal, tá? Não é nada, assim, romantizado, não é nada, meu Deus, que glamour, meu Deus, minha super história de superação. É algo chato, é algo difícil, é algo complicado, mas é algo que, digamos assim, se você tiver um pouco mais de paciência, um pouco mais de apoio, serenidade na cabeça, você consegue sim, né, digamos assim,
catapultar de volta para uma outra direção que faz mais sentido, uma direção uma direção positiva. E eu digo isso sim abertamente para vocês porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Só para filtro de contexto, eu era até 2020 ali mais ou menos, eu era sócio de uma agência, tá? De marketing digital, tudo mais, que começou suas atividades em 2014, tá? Então foram aí um pouco mais ali de 5 anos de atividade, muitos acertos, coisas bacanas, clientes legais, mas que muito sim por conta da pandemia, né, acabou não dando certo. E eu e meu sócio na época, né, tava até acontecendo outras coisas na minha vida pessoal, membros da minha família que estavam doentes, outras coisas que estavam, digamos assim, puxando da minha atenção. Então, eu e meu sócio, a gente sentou naquela época ali e a gente viu e falou assim, olha, do jeito que tá aqui, é melhor a gente tomar uma decisão, ou a gente, né, continua tentando, mas com um alto risco de dar errado, ou a gente tenta tirar um milagre daqui e fazer as coisas funcionarem. E na época, eu acho que a gente teve um pensamento ali bem frio e bem maduro. Ali eu já tinha o que, uns 27 anos mais ou menos, tá? Hoje eu tô com 33. De olhar e realmente fazer esse balanço e realmente calcular que a melhor opção ali realmente era encerrar, era ver o melhor caminho possível para encerrar de uma forma tranquila, até para tanto eu quanto ele sairmos dessa situação sem um dano muito alto, sem uma dívida, com problemas com as pessoas, com os clientes e tudo mais, até porque era uma situação bem delicada, né? Muitos clientes ali derreteram por conta da pandemia, mas teve ali 2 ou 3 que ainda ficaram, né? Por ser um produto digital e tudo mais, era possível, só não era o suficiente para manter uma empresa. Então esse era o grande contexto. Então na época a gente decidiu ali, não, cara, vamos aproveitar uma outra oportunidade. Ele inclusive tinha uma outra oportunidade, cara, que era perfeita para ele ali no caso de abraçar e seguir a vida e tudo mais. Eu também tinha outras coisas na minha vida acontecendo que necessitavam mais da minha atenção e decidimos que seria melhor seguir em frente. Cara, eu confesso que foi bem difícil nessa situação, porque desistir de algo que é importante pra você sempre vai ser difícil, nunca vai ser fácil nesse sentido. E é algo que você, por mais que você já tenha visto a realidade ali, de que não vai dar certo, de que as coisas estão caminhando para uma direção não muito boa, é difícil você bater o martelo, rasgar a página, digamos assim, e ir pro próximo dia como realmente, não é que nada aconteceu, mas beleza, preciso seguir, a minha rotina não é mais aquela, a minha função não é mais aquela, é algo muito, muito difícil, é algo realmente muito complicado de processar e não vem de uma hora para outra. Inclusive, hoje, minha esposa, mas na época minha namorada, ela que soltou essa frase da abertura. Ela falou assim, olha, vamos pensar com calma, você ainda é novo, você ainda tem muita lenha pra queimar, só porque o negócio não deu certo não significa que você é um fracasso como empreendedor, como empresário, como marqueteiro, como qualquer outra coisa. Simplesmente não deu certo, né? Ela deixou bem claro ali e realmente me mostrou que, cara, eu ainda tinha habilidades muito, muito úteis, muito valiosas pro mercado e para outras pessoas, e que ela soltou essa frase, né? Caramba, é muito diferente você começar uma empresa com seus 40 anos e tudo mais, e é muito diferente do que você fechar uma. São contextos completamente diferentes, ambientes completamente diferentes, e isso sim faz a diferença total. E isso realmente se instalou a minha cabeça ali na hora, foi um grande, assim, shift de diferença ali pra mim, de como eu tava vendo aquela situação toda, e fez toda a diferença. Então compartilho esse mesmo insight com vocês, tá? Caso algum de vocês que estão vendo isso no futuro, estejam passando por essa situação complicada, de difícil tomar de decisão, ou um momento muito difícil. O valor de vocês não é definido por isso, tenham sempre esse pé no chão. Mas é muito louco também, porque a partir do momento que você vira essa página, digamos assim, você até se dá um tempo pra pensar. Eu confesso que eu fiz isso também, tá, pessoal? Eu lembro que eu cravei, disse, não, cara, eu vou me proporcionar aqui 3 dias ou um pouquinho mais pra eu pensar, digamos assim, em nada, deixar minha mente realmente ficar vagando um pouco, pensando outras coisas, enfim, justamente para tentar limpar um pouco dessa situação, tá? Até para eu ver as minhas melhores opções e tudo mais. E, cara, foi muito bom, tá? Confesso que foi muito bom ter esse período para pensar, foi muito bom ter esse período para
realmente tirar um pouco desse peso, tá, pessoal? Porque eu vinha dessa jornada aí de um pouco mais de 5 anos, de uma rotina muito pesada. Trabalhando mais de 12 horas por dia. Na época da agência eu fazia literalmente um pouco de tudo. Então assim, era uma peça fundamental na parte da operação, no sentido de pensar nas campanhas, de pensar a estratégia. Eu era o designer, eu era o videomaker editor. Eu também ia muito nas reuniões, né, de fechamento comercial, porque eu tenho esse feeling estratégico muito bom, então a conversa rolava muito bem com o cliente, então eu também fazia isso. E esse acúmulo de funções durante muito tempo é muito exaustivo. Então, a partir do momento também que eu dei esse estalo de que não ia mais trabalhar com isso, essa fase da minha vida tinha se encerrado, o cansaço veio como um caminhão também pra cima de mim, assim, sabe? Já tava vivendo um outro momento também, já morava, né, hoje com a minha esposa, mas na época namorada já tava morando junto e tudo mais, então era um outro ambiente e tudo mais, então eu consegui me proporcionar, assim, esse descanso, tá? Descanso, assim, merecido e muito útil naquela época. Mas, indo diretamente ali agora pras, digamos assim, lições aprendidas, basicamente eu chuto aqui, me vem na cabeça com muita clareza 2, mas eu acho que tem uma terceira ali também que é bem relevante de compartilhar com vocês. Basicamente, o que eu, assim, senti que foram os meus principais erros, tá? Como sócio, né? Como dono de agência, como dono de um negócio, que colaboraram muito para isso não funcionar e isso não dar certo, tá, pessoal? Vamos lá, são 3 coisas. Vamos tentar falar uma de cada vez aqui de maneira pausada, de maneira mais específica. Ponto número 1, você tem que ter uma estrutura de trabalho. Ou seja, por mais que você trabalhe com um projeto criativo, no caso, que era o meu caso, e ainda é o meu caso, ter um modo de trabalho, ou seja, que depois de muito tempo eu fui descobrir que tem até uma sigla para isso, que é a POP, né? Procedimento Operacional Padrão. Você tem que ter passos específicos definidos de como você vai operar, né? Como você vai viver o seu dia a dia, pessoal, porque não se enganem, tá? Sim, um negócio vive dos seus sucessos, né? Dos seus êxitos e tudo mais, mas um negócio, ele acontece na rotina, tá? Ali de segunda a sexta, às vezes de sábado, meio que fazendo as mesmas coisas e tudo mais. E justamente por não ter um procedimento operacional padrão ali, né, na empresa, com o tempo eu fui percebendo que o sucesso da empresa, ele basicamente dependia ou do meu bem-estar daquele momento, né? Se eu tô bem, se eu tô relaxado, se eu tô, digamos assim, bem o suficiente para ser criativo e pensar em coisas legais, ou na sorte, pra ser bem sincero com vocês, tá? Então, falta de não ter um procedimento padrão operacional, né? Ele me levava nessas 2 avenidas. E eu confesso que durante muito tempo eu tive muita sorte em acertar muito mais do que eu errava, mesmo não tendo esse procedimento operacional. Mas com o tempo, quando vem outros elementos, principalmente cansaço, pressão, às vezes momentos mais difíceis ali, entre e sai dos clientes e tudo mais, essa sorte vai diminuindo bastante e essa, de certa forma, esse superpoder da criatividade que você sempre aperta o botão ali para apostar, ele também acaba perdendo a eficiência. Então, eu acabava sentindo muito isso justamente por ficar entre esse alt-tab de funções, né? Então, assim, eu tava agora num segundo falando com o cliente, depois tava em outro segundo já meio que produzindo peças que iam pro ar, texto e tudo mais, era algo muito complicado. A gente não tinha um procedimento, digamos assim, de onboarding, coisa bem básica. Então, assim, fechamos o cliente no dia X, no dia seguinte, e o que acontece? Sabe? Depois que ele assinou o contrato, pagou, enfim, deu sinal, blá blá blá, o que acontece? Sabe? Uma reunião de briefing com ele, problemática e tudo mais, uma maêutica ali pra ver qual que é o problema, como que a gente vai solucionar. Cara, não tinha, sabe? A gente meio que criava uma campanha meio rapidão ali e tudo mais pra dar um start e jogar a bola pra frente. E de novo, como a gente já foi acumulando expertise com o tempo, a gente já meio que foi ter, de certa forma, um procedimento padrão, mas nem sempre ele evoluía, sabe? Como a gente não tinha um olhar pra extrair, digamos assim, a dor em camadas cada vez mais profundas e consequentemente criar soluções mais elaboradas também, a gente acabava ficando muito superficialmente ali, sabe? Então no longo prazo não era legal, porque a gente performava 3 meses, 6 meses, assim, 1 ano,
as estratégias começavam a não dar muito certo, sabe? Ou começar a perder tração mesmo. Então era complicado a gente não ter essa noção de ciclo, né? Caramba, encerramos um ciclo de 3 meses, como a gente vai começar o próximo, o que a gente aprendeu, né? Fazer debriefing. Essas coisas eram feitas muito no acaso e no caos ali e não rolava muito bem, não. Isso eu atribuo muito a mim, sabe? Essa responsabilidade mesmo de ter pensado nisso, de ter, digamos assim, sentido essa dor naquela época mesmo, mas não ter aproveitado um bom momento ali para você poder parar, pensar, não, o que eu preciso melhorar, como que eu posso afiar o machado aqui de coisas que eu performo bem. Então, ter um procedimento, né, um método de trabalho, uma POP, assim, eu jogo mais nesse sentido de método mesmo, assim, sabe? Como, aí agora falando principalmente com os profissionais criativos, né, de estratégia e tudo mais. Cara, como você gera valor de fato? Sabe? Qual é o seu jeito de fazer isso? Eu não gosto de usar muito a palavra fórmula, porque dá a ideia muito de Ctrl+C, Ctrl+V, que eu não curto tanto, e também a ideia de algo mágico que você faz e as coisas sempre dão certo. Não é isso. Mas qual é a sua fórmula? Como você trabalha? Qual é o seu jeito de gerar valor? Sabe? Hoje eu tenho isso, né? Bem estruturado ali, uns 4 pontos, 4 categorias, não sei o que e tal. Projetos de 3, 6 meses, como eles funcionam. Hoje eu tenho isso, mas naquela época eu não tinha. Então era muito difícil você gerar valor de forma consistente, gerar valor para tipos diferentes de cliente. Uma coisa muito importante de falar aqui é que nessa época ali de 2014, 2015, até 2017 mais ou menos, grande parte dos nossos clientes, eles eram da área de alimentação. Então a gente atendia muita franquia em ascensão, né? Franquia de bolo, franquia de comida japonesa, franquia de hambúrguer. Então a gente tem várias histórias legais nesse sentido, mas todos eram dentro dessa área de alimentação. Então por isso que eu digo que tinha muita sorte envolvida nisso, porque a gente conseguia, de certa forma, mesmo dentro desse caos, replicar esse sucesso, né? Entre aspas, não, era um sucesso porque as coisas davam certo, aumentava a venda e tudo mais, mas sempre dentro desse contexto. Toda vez que a gente mudava de contexto, ou não dava certo, ou a gente tinha muita dificuldade. Assim, quando mudou para um e-commerce de roupa, quando mudou para um escritório de arquitetura, cara, era muito difícil, assim, realmente. Era um esforço criativo, assim, da minha parte, muito grande, ficar ali pensando, caramba, o que eu vou fazer, o que a gente vai fazer, não sei o quê. Ó. Até para dar mais pra frente, né, entrou copywriter e tudo mais, outros designers e tudo, mas até para dar esse feedback era difícil, sabe? Porque fugia, né, de uma zona de conforto ali, de um modo de trabalhar que a gente já tinha feito, que a gente já sabia fazer e tudo mais, então era muito complicado, tá? Então assim, ter um método próprio seu, que aí sim, dentro desse seu método de gerar valor, você consegue ter POPs, né? Saber o que fazer, tá sempre atualizando esse método e os procedimentos operacionais também, sabe? Isso é digamos assim, o primeiro pilar, porque mais uma vez, o negócio vive dos seus sucessos, mas ele acontece de verdade na rotina, pessoal. É verdade isso para os negócios, é verdade isso para atleta de alto rendimento. Então, assim, a rotina é o que determina ali, é onde a vida acontece. Então, ter um método de trabalho seu é, assim, essencial. E essa foi a primeira lição, assim, que eu senti logo depois que eu encerrei, né, a agência. Assim, caramba, não, mano, eu preciso ter um jeito melhor, mais eficiente de extrair tudo que eu sei e de melhorar, né, de atualizar e tudo mais. As coisas precisam fluir dentro de um caminho melhor a fim de chegar ao resultado, né? Por mais que o resultado não seja 100% garantido, a cada tentativa eu preciso estar melhor. E como consequentemente eu preciso com o tempo conseguir ser mais eficiente a cada ciclo. Então, esse é o primeiro ponto. Tenham e desenvolvam e melhorem os métodos de trabalho de vocês. O segundo ponto, porém também não menos importante, tá, pessoal? Diz muito em relação à venda. A gente trabalha com negócios criativos, tá? Soluções criativas e tudo mais. Criar soluções, tanto visuais, audiovisuais ou estratégicas e tudo mais. Então a gente tende a, de certa forma, ter um viés para valorizar aquilo que não é tangível, né? Uma estratégia, uma sacada, um insight e tudo mais. Até eu aqui, né? Eu levanto muito a bandeira do branding, né? Acho que
O meu método, inclusive, de trabalho hoje gira em torno de branding, gira em torno de gerar equity, mas a gente jamais pode esquecer que o motor de qualquer negócio é venda. Tudo que a gente faz, inclusive até o branding mesmo, sabe? Gerar mais relevância, gerar mais lembrança, gerar mais reconhecimento. No fundo, pessoal, a gente quer vender. Essa é a grande realidade, sabe? Não importa qual seja o momento, não importa qual seja o ticket, né? O tamanho do que a gente está fazendo, mas no fundo a gente quer vender. Vender mais para mesmas pessoas e vender para pessoas novas. Essa é a grande realidade. A gente não pode ser hipócrita aqui. Por mais que eu defenda que o branding tem uma lente maior, olha um caminho muito maior, tanto no começo quanto na ponta, não tem como fugir da venda, tá? Até uma ONG, né, sem fins lucrativos, ela quer vender, ela quer captar recursos, né? Então, assim, não dá pra fugir disso, tá, pessoal? E na minha época ali de agência, uma coisa que eu fiz muito mal foi não aproveitar o bom momento, que é quando a gente acumulou bastantes clientes ali que já pagavam melhor e tudo mais, que a gente começou a ser mais lucrativo e tudo mais. A gente não desenvolveu, mais uma vez, uma estrutura de venda que fosse mais, assim, digamos, eficiente para nossa realidade. Porque, de novo, como a gente viu lá na primeira questão, né? Como a gente não tinha uma operação padrão e tudo mais, um método de trabalho mais claro, as coisas eram muito feitas na correria, na sorte, meio no caos. Então a gente não tinha tempo de seguir a cartilha do marketing digital certinho para nós, assim, sabe? Produzir conteúdo, gerar uma isca, capturar lead, nutrir esse lead, dar o score e aí sim passar para um comercial para ele fechar uma situação. A gente não tinha tempo de fazer isso, assim, a gente nunca fez, para ser bem sincero. Naquela época eu só fazia para cliente e é isso, sabe? E isso começou a ser muito ruim com o passar do tempo, tá? Porque, como eu falei, existem os bons momentos e existem os momentos ruins. E quando vinha os momentos ruins, era muito difícil porque a gente tinha que ser muito arcaico assim na hora de vender. Realmente era algo bem cold call mesmo, no máximo tentar filtrar ali a busca, filtrar esse tipo de lead que a gente queria e tudo mais, ver se a gente conhecia alguém, né? Apostamos muito no networking, colhemos muito desse fruto e tudo mais. Mas assim, poxa, não é legal isso, sabe? No longo prazo é complicado. No longo prazo, de novo, igual eu falei no primeiro ponto, dependia muito da sorte, dependia muito do dia e tudo. E a realidade é que quando chegou esse bom momento, a gente sentou um pouco. Até na época eu lembro que a primeira vez que acho que tinha um ano e pouco de empresa, assim, que deu um primeiro boom, assim, que foi muito legal, a gente era em 3 sócios ainda na época. Cara, a gente tava mega feliz que a gente tava tirando um dinheiro, assim, pra gente pela primeira vez, assim, um dinheiro bom e tal, e a gente meio que parou nessa situação, sabe? A gente comemorou demais e não olhamos aquela situação com frieza no sentido de, pessoal, beleza, como a gente mantém isso, né, que vai naquela direção de método de trabalho e como a gente continua crescendo, né, no sentido de, como a gente conseguiu esses clientes, qual foi o custo disso, foi fácil, foi difícil, enfim, a gente não teve essa sabedoria, essa maturidade ali na época de olhar para isso em relação à venda, tá, pessoal? Hoje em dia, né, depois desse ocorrido, aprendi diversas maneiras de fazer isso, assim, sabe? Geração de demanda, via inbound, ou até mesmo com cold call, mas com a outbound, né? Com um pouquinho mais de esforço ali, frio, vamos dizer assim, mas que no mínimo tem uma estrutura, sabe? Existe um levantar de mão, existe um trabalho ali de filtragem, existe um trabalho ali de você pensar mais no que você está fazendo e, consequentemente, atrair clientes melhores. Mais lucrativos, que ficam mais tempo e que tem essa sinergia com o que você faz, tá? Porque isso é uma dica extra aqui também importante, tá? Só porque a gente precisa vender, só porque a gente quer vender, né, gerar valor, não significa que todo lead, todo cliente vai ser bom para você. Alguns vão te dar mais trabalho do que retorno, tá? Mesmo, digamos assim, matematicamente as coisas vão estar fazendo sentido. Então é preciso ter isso claro também dentro de um processo de venda, muito claro para quem você quer vender. Digamos assim, quem, de certa forma, percebe mais o valor que você está gerando. Então isso é muito importante dentro do processo de venda. Não é só vender mais e mais e mais e acabou. Não, é vender com qualidade, tá, pessoal? Vender, assim, um serviço, um produto que ele vai... não sei como eu falei isso, ele vai durar mais no tempo, né? Ele vai ser um pouco mais atemporal, ele vai ter menos ruído, vai gerar menos atrito para você. Então, isso também é uma coisa muito importante dentro do processo de gestão de qualquer negócio, na verdade, independente de ser criativo ou não.
ter um processo de venda claro, que funciona para você e que não necessariamente precisa ser uma venda direta, sendo que, como era no meu caso, né? Serviço. Cara, hoje em dia tem 1000 maneiras de você ir validando esse lead. Você pode ter um funil ali de um treinamento gratuito, você pode ter um funil que gera para um produto de entrada primeiro, uma análise de estratégia paga, que é uma entrega bem simples de documento. Aí depois, né, você nutre no sentido de, e aí, como foi? Conseguiu aplicar? Tá tudo certo? Aí, normalmente, a pessoa, né, o caso lead, consegue aplicar, mas não aplica tudo, e aí já gera um senso de oportunidade muito maior. Todas essas coisas são coisas que eu faço hoje, né, tanto para mim quanto para clientes, e dá muito certo, porque são processos de venda que são mais sustentáveis, são mais claros e são mais eficientes também. Então, esse é o segundo ponto que eu queria passar para vocês, a segunda maior lição que eu aprendi. Tenha um processo de venda claro, sustentável e que funcione para você, para o seu método de gerar valor, tá bom? Agora, por último, porém não menos importante, falar sobre produtividade. Mais uma vez, expondo aqui o meu caso, é uma empresa que era de motor criativo, vamos dizer assim, né? Trabalhava com conteúdo, com post, com anúncio, posteriormente com infoproduto, lançamento e tudo mais. Juntando um pouco de tudo, tá? Mais uma vez, você precisa vender para a pessoa certa, porque senão as coisas não vão funcionar. Aí já falando do ponto 2. Falando do ponto 1, você precisa ter um procedimento operacional padrão, você precisa ter uma linha de execução ali muito clara e que você ajusta pouquinha coisa para cada cliente e tudo mais, tá? Justamente porque, já entrando no terceiro ponto, você, em nome de ser produtivo, pessoal, as coisas precisam fluir, precisam funcionar. Levar as coisas na base da cabeçada é complicado, pessoal. É complicado porque não dá pra apostar na sorte o tempo todo, não dá pra você ficar toda hora jogando na conta ali da sorte, do caos, que vocês vão ser super criativo, pensar fora da caixa. Cara, tudo isso aí são coisas legais de se falar, é bonitinho num curso de criatividade, mas não é legal. Sabe? Não funciona, ninguém é sustentável no longo prazo fazendo isso, pensando dessa forma. Então vocês precisam encontrar os caminhos de vocês da produtividade, tá? Não precisa também ser uma máquina e ficar calculando tudo, tudo é time block, daquilo. Cara, não é assim também. Mas vocês precisam ter uma noção clara do que é ser produtivo. Entregar coisas até antes do prazo para ter uma margem de segurança de alguma alteração, de algum ajuste. Contar com imprevistos, um computador que para, alguém que fica doente. Ou no caso, por exemplo, eu moro em São Paulo, uma luz que acaba e aí fica sem internet, sem nada. Então assim, é preciso ter tudo isso compilado de uma forma que gere mais produtividade para você, tá? Então produtividade é um assunto extremamente relevante para qualquer tipo de negócio. Falando aqui principalmente do meu, né? E o que eu imagino que sejam muitos dos de vocês também, né? Que envolva criatividade, que envolva estratégia. Gente, vocês têm que ter padrão para ser produtivo. Vocês têm que conseguir dividir o que é uma função executiva e o que é uma função operacional. Lembra lá no começo que eu falava que eu fazia um pouco de tudo? Era designer, ora era videomaker, ora era criativo de pensar estratégia, ora era o sócio que participava do comercial. Então, assim, tudo isso são funções executivas do cérebro diferente. Então assim, não dá pra gente ficar com essa ladainha de trabalha enquanto eles dormem, não sei o que, blá 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 blá, enquanto você vê a performance caindo e você finge que você não tá vendo, sabe? Então é preciso sim ter essa noção e blocar isso do jeito certo, não só pensando em tempo, mas pensar em energia também, no sentido de, cara, qual dessas funções gastam mais a sua energia? Por exemplo, hoje eu sei que Bruno, eu sou muito mais eficiente no lado executivo do que no lado operacional. O lado operacional de duas umas, ou eu faço num flow super, tipo, só apertando tecla ali porque eu já pensei antes do que eu ia fazer, ou eu terceirizo para alguém que é muito melhor do que eu, muito mais criativo, conhece muito mais truques de Photoshop, de Premiere, de não sei o que e tudo mais. Eu só jogo e falo, eu pensei nisso, o briefing é esse, fala a mesma linguagem, mas passo. E hoje, sabendo disso, eu bloco muito mais tempo com margens de segurança para ser criativo, para pensar, para pesquisar, para analisar, para anotar coisas, digamos assim. Hoje, na era das IAs, uma coisa que eu faço muito é mandar áudio para mim mesmo, e uma IA transcreve e aquilo fica uma anotação, sabe? Vi isso, tive esse insight, olhei esse concorrente,
vi que o ponto fraco é nisso, eu acho que a gente pode fazer isso, sabe? Então eu gasto muito mais o meu tempo e a minha energia nessa direção. É quase que o 80-20 ali, né, de Pareto. O meu 20, que dá a performance dos outros 80, é muito mais esse tempo de análise, é muito mais pensar hoje em dia, né, putz, qual que é a individualidade dessa marca, como que ela pode se destacar de uma forma mais eficiente, otimizando um posicionamento, quais são os melhores modelos de comunicação, campanha, estrutura e quais são os drives de negócio, né? Como que eu posso gerar negócio com isso, qual que é o melhor mecanismo de oferta, qual é o melhor funil, escada de valor. Então assim, eu tenho essa ordem, sabe? Justamente para seguir, para pensar, para ter mais tranquilidade e ser mais efetivo, pessoal. Acho que quebrar um pouco mais essa noção de que produtividade vem só de suor pra caralho, vou ficar lá martelando coisa. Não, sabe? Você pode sim trabalhar muito, gastar muita energia, queimar muito neurônio, mas você tá parado ali pensando, olhando pra uma tela, olhando pra uma página, ou até, no caso, dependendo do trabalho de vocês, na rua, observando. Puta, esse cara aqui é um cliente de rua, né? Um bar, uma loja. Puta, como que funciona esse bairro aqui? Onde desce ônibus? Onde passam pessoas? O que acontece? Qual tipo de perfil que tá aqui? É nesses momentos que vem os insights mais profundos que geram as ações mais eficientes. Então, eu demorei muito para perceber isso, assim, sabe? Que executivo era diferente de operacional e que esse aqui eu era melhor, porém gasta muito mais energia. Logo, eu não posso ficar fazendo as duas coisas no mesmo dia, sabe? Porque esse alt tab ali, ele drena a minha energia. Uma coisa que eu fiz, que eu fazia muito de errado, por exemplo, logo quando eu saí encerrei a agência e fui trabalhar numa outra empresa, né? Que eu fazia um pouco das duas coisas ainda. Eu saía de reunião, às vezes uma que emendava na outra, e já emendava no Photoshop, editar um vídeo, não sei o que. Cara, terminava o dia, eu tava morto, eu não conseguia conversar com a minha esposa, sabe? Tipo assim, o que aconteceu? Porque a mente tá totalmente difusa, sabe? Agora, separar isso, né, de novo, em tarefas executivas e tarefas operacionais, que eu até chamo de tarefas mecânicas, né, que são coisas que eu não penso muito, só fico ali quase como um robozinho mesmo fazendo. Eu separei isso, bloqueio isso em dias, coloquei um dia na minha agenda para ser o dia de review, tá? No caso é a sexta-feira, tá? Que normalmente é um dia que todo mundo já tende a diminuir um pouco mais o ritmo, tanto cliente quanto, né, colaborador e tudo mais, parceiro. Então é um dia que eu já aproveito para rever tudo que aconteceu, sabe? Assim, as reuniões que eu fiz, o que eu falei, quais foram os combinados, o que ficou de pendência, o que eu entreguei, o que eu entreguei que deu certo, o que eu entreguei que não deu tão certo, o que eu preciso melhorar. Anoto tudo, revejo isso, jogo, né, para esse campo de espaços e insights que eu vou atualizar as minhas pops depois, sabe? De preferência eu até coloco eu tendo a colocar isso uma vez por mês, para olhar as minhas anotações e ver o que eu vou atualizar de processo, tá? Porque hoje eu uso aplicativo Todoist, tá? Até recomendo para vocês. Ele está todo automatizado, sabe? Tipo, eu acordo, digamos assim, em muitas semanas e eu não mexo em nada, sabe? O que eu vou fazer, as reuniões que eu tenho com os clientes e tudo mais, ou o meu tempo de execução das coisas, ele está inteiramente automatizado. Então, segunda-feira eu abro ali, terça, quarta, quinta, sexta, eu não tenho surpresas, normalmente, do que tá na minha agenda. Tá tudo automatizado, bonitinho, por ordem hierárquica. Isso ajuda muito na produtividade e principalmente, pessoal, na saúde mental, tá? Que sem isso a gente não é nada. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse formato novo, tá? Confesso que foi bem legal de fazer. Eu tô gostando bastante, assim. É um formato que até eu me sinto mais relaxado, me sinto mais solto de fazer. Sinto que eu tô sendo até mais honesto com vocês, sabe? Compartilhando a minha experiência real, do que aconteceu, extremamente com a cara a tapa aqui. Falando a verdade do que aconteceu, do que eu aprendi, do que eu senti, de como foi. E eu espero que vocês também gostem, porque eu tenho mais aqui vários temas programados para falar com vocês, e a ideia é que conforme as coisas forem acontecendo, os feedbacks de vocês forem surgindo também, a gente vai alterando isso aqui, sabe? Vou fazendo sozinho, trago outras pessoas para participar, enfim. Aí vamos ver o que acontece, mas a ideia realmente é desenvolver esse formato com vocês aqui, trazer experiências reais, experiências úteis e experiências que vocês podem aplicar agora, se vocês quiserem, tá bom?
Esse canal tá começando, mais uma vez do zero, então qualquer feedback eu agradeço vocês, tá? Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam, boa pauta, muito longo, muito curto, coloque, tá bom? E principalmente, divulguem isso para quem você sente que precisa, tá? Para quem empreende, para quem tá sozinho, principalmente para quem ali é eu-presa e tá precisando de ajuda, tá com alguma dificuldade, manda esse vídeo, manda o link do canal, tá? Saiba que o propósito do canal agora, do Brainstorm, é ajudar esse tipo de pessoa, tá bom? O pequeno empresário, a pessoa que tá ali no batente, no dia a dia, gerando valor, que tem uma ideia muito boa, que tem uma individualidade muito boa, mas que ainda não encontrou os recursos e nem a experiência para poder se maximizar e virar uma singularidade. Então, seja você uma dessas pessoas ou alguém que você conhece, é muito bem-vindo aqui no Brainstorm. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima.